E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Primeiramente, queria me desculpar, estou em atraso com vocês, estou em débito, estou algum tempo sem fazer vídeo, alguns dias. Eu tento produzir sempre cerca de 3 vídeos por semana. Nessa semana eu vou produzir apenas esse, provavelmente. E tivemos agora, nessa semana, foi o início das nossas aulas aqui na USP, foi um início um pouco confuso, porque aconteceram algumas mudanças administrativas aqui, e eu estou um pouco em falta com vocês, mas estou retomando. E hoje eu queria retomar um assunto típico de aprendizado, do ambiente de academia, um assunto, vamos dizer assim, bem pedagógico, típico de academia ou de lugares onde tem cursos de natação, que são as turmas heterogêneas, Dar aula para turmas muito heterogêneas é um assunto que inferniza muitos colegas meus, que trabalham com isso, e eu queria falar um pouquinho disso. Primeiro vamos caracterizar o que é uma turma heterogênea. Turma heterogênea é aquela turma que, dentro do mesmo nível, você está dando aula sempre para o mesmo nível, já falei, o processo de natação ele é fatiado. Dentro do mesmo nível nós temos 2 grupos bem distintos, ou às vezes até 3 grupos, bem distintos em termos de idade e em termos de desenvolvimento técnico, bem distintos. O professor tem que dar 2 aulas em uma, 3 aulas em uma, Isso não é bom, isso não é bom. E as razões são óbvias, É uma turma de baixo rendimento pedagógico, você não consegue dar 2 aulas em uma rendendo da mesma forma como se a turma fosse homogênea. Evidente que não, evidente. Então é uma turma que tem baixo rendimento pedagógico, evoluem, aprendem a nadar, mas o aprendizado é um pouco mais lento, o professor está se dividindo, E são turmas muito trabalhosas, os professores não gostam por causa disso, são turmas que dão muito mais trabalho, é o que eu falei, o professor está dando 2 aulas em uma. São 2 planejamentos muito distintos, quando tem avaliação, são 2 avaliações muito distintas, 2 grupos de critérios de avaliação muito distintos. É uma turma meio chata, é uma turma chata. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Eu queria, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, pedir para vocês assistirem um vídeo de 17 de outubro de 2017, chama Alunos Fora da Curva. Eu já encostei de leve nesse assunto, mas lá eu falava que eu não tenho um aluno que é muito diferente dos outros. Um aluno que é muito diferente, que é o novinho que já nada muito bem, ou o cara mais velho, grandão, que não sabe nada. São esses alunos que eu chamei de alunos fora da curva. Então esse vídeo já esbarrou um pouquinho nesse assunto, faz aí, vai fazer 2 anos, esse assunto já, Mas hoje eu queria falar sobre turmas mesmo. Às vezes você tem 8 alunos e 9 alunos, 4 de um jeito e outros 4, 5 de outro jeito, Quais são as causas disso? Por que isso às vezes acontece? O professor chega lá e... Por que isso ocorre? São várias causas, viu, gente? Várias causas. Eu vou citar algumas delas, talvez acabe escapando alguma. Mas uma das causas é que pode ser uma turma nova. E turmas novas, quando se abre um horário novo dentro de uma academia, uma turma nova, essa turma tem que se viabilizar no ponto de vista de custos. Então a tendência da academia é aceitar os alunos que vierem para este horário, dentro daquela idade aproximada que os alunos têm, e aceitar os alunos independente do nível para poder custear a piscina. Eu já fiz vídeo falando que piscina é um espaço na academia muito caro e a piscina tem que se custear em todos os seus horários. Não adianta um horário a piscina está lotada e dando lucro e no outro a piscina tem 1 ou 2 gatos pingados dando prejuízo. Não adianta. Então esses horários micados, esses horários mais fracos, precisam se custear, Precisam se pagar. E muitas vezes a academia força a entrada de alunos assim, mesmo que não sejam de níveis muito parecidos,
para poder acontecer essa viabilização econômica da turma. Pode ser isso. Outra causa são os procedimentos de matrícula inadequado. Eu também já falei a respeito disso, e a secretaria, quando aceita a matrícula de um aluno, ela tem que deixar claro que aquele encaixe que a secretária lá no balcão está fazendo é um encaixe provisório, é um encaixe administrativo só. A secretária não tem condição de fazer uma avaliação técnica, não tem. Ela vai pegar e vai ver a idade da criança, vai falar, bom, nessa idade nós temos esse horário e esse horário. E manda para a piscina. E ela tem que deixar claro, ó, isso aqui é um encaixe provisório, quem vai definir o nível definitivo do aluno é o professor que está lá na piscina. Ele vai fazer uma aula teste, etc, etc. Então, esse procedimento administrativo tem que colocar na mão do profissional de educação física a responsabilidade de avaliar o aluno e encaixá-lo no seu nível. Se o procedimento não for assim, o risco de criar-se turmas heterogêneas é muito grande, né? Outra causa provável são horários com professores insuficientes. Às vezes o professor está sozinho na piscina, sozinho. Às vezes está ele mais um, estão apenas em dois, e a piscina está cheia, então eles vão ter que dividir o grupo em dois, e um dos grupos, ou às vezes os dois grupos, vão ficar muito heterogêneos, né? A academia tem que estar de olho nisso. Às vezes um pequeno remanejamento de horário, por exemplo, se a turma, você está sozinho na piscina, mas naquele horário, o professor, você está dando aula à tarde, o professor da noite chega só às 18, às vezes falar para o professor chegar às 17, um horário mais cedo, e sair um horário mais cedo. Às vezes uma pequena acomodação de horário já vai colocar um colega seu junto com você para poder dividir a turma e acabar com essa heterogeneidade tão ruim. Então, às vezes, uma acomodação assim. Às vezes, simplesmente falta de opção de aluno. Tem mãe que chega lá e fala, ó, só posso vir de segunda e quarta tal horário. Porque ela tem outros filhos, os filhos têm balé, tem inglês, tem judô, tem piano, tem outras coisas para fazer, ela só pode trazer naquele horário e quer trazer os dois juntos. E o menino tem 12, a menina tem 8 e eles nadam diferentes e quer pôr os dois juntos. Para ela é mais fácil isso. Complicado aí, né? Complicado. O ideal seria ter dois grupos naquele horário, né? E às vezes não tem. Então, enfim. Turmas muito grandes, né? Às vezes você até tem colegas dando aula junto com você, mas às vezes a turma é exageradamente grande, uma turma grande demais, 10, 11, 12, 15 alunos, a possibilidade de haver heterogeneidades significativas comprometendo o rendimento pedagógico da turma é muito grande. Enfim, existem essas causas todas. Seja como for, seja por uma razão ou por outra, eu queria falar qual é a postura do profissional de educação física. Qual deve ser a postura? Você, profissional de educação física, meu colega, ou você, pai, qual deve ser a postura do profissional? Eu acho que tem duas coisas importantes para serem feitas nisso. A primeira coisa é, de maneira educada, profissional, fora da situação de aula, o professor deve tentar intervir nisso e colaborar, dar sugestões, melhorar o processo de admissão, sugerir, conversar com os colegas se não pode chegar mais cedo, como eu falei, né? E sugerir ao coordenador ou ao proprietário uma pequena alteração de horário. Quer dizer, tentar intervir da melhor forma possível, da maneira, como eu disse, mais educada e profissional. Não adianta esbravejar, fazer grosseria, ameaçar sair, essas coisas todas. Isso não funciona, isso não dá certo. Você vai criar animosidade só e não vai resolver o problema. Então o profissional tem que procurar resolver da melhor forma e procurar melhorar suas condições de trabalho. Isso é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é o professor fazer o seu melhor. Inclusive, a minha ideia é fazer um próximo vídeo dando dicas como fazer este melhor. Fazer esse melhor é um pouco vago, né? Mas fazer o seu melhor.
Por que eu falo isso? Que o professor não deve pisar duro. Tenta intervir e na sua parte, na borda da piscina, no horário de aula, faça o seu melhor. Desdobre-se, capriche, esforce-se para dar o melhor de si na borda da piscina. Primeiro lugar, porque isso vai lhe dar muita experiência. A experiência que situações assim trazem, fazem de você um professor muito melhor. Você, a hora que pegar uma turma homogênea, uma turma mais fácil, com alto rendimento pedagógico, você vai ser muito mais atencioso, você vai ser muito mais caprichoso, você vai ficar muito mais de olho nos detalhes. Isso vai te melhorar profissionalmente. Adversidades profissionais, aliás, de maneira geral, formam melhor. Tem um ditado que diz assim: mar calmo não forma bom marinheiro. Então, quando você trabalha com essas adversidades, professor, pense nisso. Essas adversidades estão ajudando na sua formação. Você vai se tornar um profissional melhor, um profissional capaz de enfrentar essas e outras situações difíceis. Essa experiência vai ser muito rica para você quando você for para outra academia maior e mais bem organizada, quando você sair daquela academia e for para um clube, ou para um centro esportivo, ou para uma unidade do SESC, enfim, qualquer coisa do gênero assim. Agora, a segunda coisa é que você deve procurar destacar o seu trabalho das condições em que ele é desenvolvido. Explicando, uma coisa é o seu esforço, o seu empenho, a sua dedicação. Isso é uma coisa. E outra coisa são as condições que a academia oferece para você. E não se iluda, os pais sabem ver perfeitamente isso. Os seus colegas, o seu coordenador sabe ver perfeitamente isso. Ele sabe que as condições não são as melhores, que as turmas estão heterogêneas, que as turmas estão muito grandes, que não é melhor, mas que você é um cara dedicado, é um cara atencioso, é um cara pontual, é um cara assíduo, é um cara que está sempre entrando na piscina, sempre procurando fazer o melhor de si. As pessoas enxergam isso. Podem até não ficar falando nisso para jogar confete em você, mas as pessoas enxergam esse tipo de coisa. A minha experiência mostra isso. E a última coisa é porque a minha experiência mostra que essas situações de turmas heterogêneas, muitas vezes, são situações transitórias, temporárias. Muitas vezes a turma, numa entrada de alunos, entra 2, 3 alunos novos, assim, a turma ganha uma heterogeneidade que é muito, como eu falei, muito trabalhosa e que compromete o rendimento da turma. Mas se você se dedicar a ela, se você caprichar e der o melhor de si, a tendência é que esse gap, essa distância entre as duas turmas, a tendência é que esse gap diminua e até desapareça. Então, não é uma condenação. A gente tem a tendência de achar que aquilo vai ficar para o resto da vida, mas não é, porque as crianças aprendem, elas se adaptam, elas superam, elas fixam as novas habilidades, as crianças vão mudando. Então, ao curso de semanas ou de poucos meses, essa situação ela melhora. Então, em situações que você, como eu disse, puder interagir e melhorar, principalmente se for turmas novas, assim, se você puder interferir de modo a minimizar esse prejuízo todo no curto prazo, ótimo. Se não, dedique-se, porque a experiência mostra que na maior parte das vezes essa situação ela é transitória, ela não vai durar muito. E aí você vai sair disso com uma boa imagem profissional, não só junto aos pais, mas junto aos seus superiores, ao coordenador e tal. As pessoas vão confiar mais em você, vão saber da sua experiência e do seu potencial de trabalho. Então, fiquem firmes e deem o melhor de si. Como eu falei, eu vou tentar num próximo vídeo dar algumas dicas de como que o professor deve trabalhar, como eu falei, para dar esse melhor de si. Quais são os critérios, quais são as atitudes que você deve ter para tentar trabalhar, mesmo em condições adversas como essa. É uma condição diversa, sem dúvida. Uma turma heterogênea é uma condição diversa.
Tá bom? Por hoje era isso só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um like aqui, escrevam para cá, para elogiar, para criticar, para dar sugestão, para contar, para dar um testemunho seu, né? Escrevam para cá. O número de comentários ajuda na qualificação do canal. Divulguem o nosso link para os seus amigos, enviem o link para os seus amigos, ativem o sininho. Fiquem sempre com a gente aqui, mandem sugestões de outros temas além desse, né? Eu estou procurando lembrar sempre de coisas que ocorrem na piscina. E lembrei desse porque outro dia aconteceu uma situação aqui nossa, nós estamos com um dos nossos níveis heterogêneos, e eu estava conversando com o meu estagiário a respeito disso e tive a ideia de fazer o vídeo. Tá bom? Tchau!